Boa noite. Jerusalém, a cidade sagrada, nasceu com a história de fé de um homem. Um homem que ainda hoje inspira a crença de bilhões de pessoas em todo o mundo. 5 países, 16 cidades. Do interior da Turquia ao Rio Nilo, no Egito. Nossos repórteres percorrem 2.500 quilômetros para refazer o caminho de Abraão, o pai da fé. Esse é o local da tumba de Sara. Vamos refazer esse caminho? Para contar esta jornada, escolhemos este cenário, o Templo de Salomão, em São Paulo, por onde passam diariamente milhares de fiéis. A trajetória de fidelidade e coragem de Abraão vai nos emocionar. Prepare-se, nossa expedição começa agora. Entender a saga de Abraão exige uma viagem no tempo. Percorrer um mundo primitivo, castigado por paisagens áridas, no meio de desertos, terras de faraós e cidades sagradas. Um dos locais mais visitados por povos de todo o mundo é este. O patriarca do cristianismo, judaísmo e islamismo foi enterrado neste local aos impressionantes 175 anos de idade. Atrás desses portões pesados e antigos, é possível ainda hoje se aproximar do túmulo de Abraão. Os filhos Isaac e Ismael o enterraram ao lado de Sara, a mulher dele. Sara morreu com 127 anos de idade e morreu aqui em Hebrom. Ela foi enterrada exatamente em uma caverna que existia na parte de dentro. Pessoas de diferentes partes do planeta fazem questão de vir até aqui, compartilhar o legado de fidelidade, obediência e sacrifício que Abraão deixou. Esse é o local da tumba de Sara. Tinha um quebra Sara em meio e do outro lado nós temos a tumba de Abraão. Todos os anos, peregrinos vêm até aqui reverenciar os túmulos da família do patriarca. Hoje as covas estão cobertas por este prédio, um centro de estudos do Antigo Testamento. Os guardiões do local proíbem o público e a nossa equipe de ultrapassar esses portões. Câmeras aqui não são bem-vindas. Temos que gravar rápido. Olhos desconfiados nos vigiam. Para evitar atritos, judeus, cristãos e muçulmanos visitam o local em dias diferentes. Mesmo assim, homens fortemente armados protegem o lugar. As crianças são as mais curiosas e chegam a se empurrar para ver de perto os túmulos sagrados. Para contar a história de Abrão, é preciso caminhar bastante. Mas o mais importante mesmo é relembrar um pouco como era o mundo há 4.000 anos. O Egito, claro, era a grande potência da época. Os faraós ditavam as regras. Mas havia uma outra região, uma outra área, onde outros povos também davam passos muito importantes. Era o chamado Crescente Fértil,
Veja só. Repare no mapa. O local parece um desenho da Lua em quarto crescente. Na maior parte da Terra, habitavam o que os historiadores chamam de povos adormecidos, como índios e homens da caverna. Aqui no Oriente Médio estava a chamada Mesopotâmia. E foi nesta região, a mais avançada daquele tempo, que começou uma jornada que entrou para a história da humanidade, a Saga de Abraão. Mas quem é este homem que conversava com Deus? Que crença havia dentro dele, capaz de enfrentar uma perigosa travessia rumo a uma terra desconhecida? Que terra distante e misteriosa era essa que Abraão precisava encontrar? De onde começaria essa missão? A viagem de Abrão rumo à Terra Prometida começa há quase 4.000 anos, bem aqui, em Harran, no sul da Turquia. Do povoado simples, que chegou a ter depois 300.000 habitantes, resta hoje um conjunto incrível de ruínas. Dizem que os mongóis destruíram essa cidade há mais de 800 anos. A família de Abraão andou muito até chegar aqui. O pai do patriarca foi quem trouxe todos para a nova cidade. Segundo os registros bíblicos, foi nesta cidade que Abraão, aos 75 anos, ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abraão está pronto para o primeiro grande desafio: deixar tudo para trás. Propriedades, estudo, amigos. O primeiro passo é sair de onde vive e seguir adiante, sem pistas, sem direção, ao lado da companheira Sara e do sobrinho Ló. A cruzada começou neste lugar. Ao iniciar a caminhada, o horizonte que o patriarca avistou talvez tenha sido muito semelhante a este registrado por nossa equipe. Neste pedaço da Turquia, as mulheres preparam o pão do mesmo modo que faziam há 4.000 anos. Apertam a massa, farinha e água. Abrem como se fossem fazer uma pizza. Levam ao forno e esperam. Vão juntando o alimento para guardar depois. A cidade já teve mais de 300.000 habitantes. Hoje restam 8.000. Ramazan Aman é um deles e diz que se considera uma pessoa de sorte por ter nascido aqui, onde viveu quem é considerado a raiz das principais religiões do planeta. Alguns compram e revendem produtos nesta feira ao ar livre. Na verdade, vários comerciantes são de fora, de outras cidades turcas. Assim como os que fazem a colheita de algodão. Mohamed trouxe a mulher e as filhas para ajudar. Eles vivem a 60 quilômetros daqui, mas 3 meses por ano arrumam trabalho nessa lavoura. Ele diz que se sente orgulhoso por cultivar a terra onde viveu o patriarca, a quem admira pela generosidade. Algodão colhido, é hora de aproveitar os restos da plantação. Esse rapaz traz o gado para se alimentar aqui. Até hoje o modo de vida é simples. Estas casas de barro, construídas há quase 200 anos, chamam a atenção. Hoje em dia,
não abrigam mais moradores. São usadas para guardar sacos de algodão. Como no mundo antigo, trabalho duro e pesado não falta por aqui. Também é possível encontrar as ruínas de uma mesquita, de um centro de estudos e de um castelo. Lembranças de um cenário da Mesopotâmia bem conhecido por Abraão. Passar por baixo destas colunas, pisar neste chão, é como atravessar um portal que nos leva a um mundo esquecido. Não é possível saber ao certo o que Abraão pensou enquanto caminhava por este chão. A única certeza que a história deixou foi de que o patriarca não parou de andar. Abraão não pensou duas vezes. Movido pela fé, juntou seus bens, seus animais, seus servos e deixou Harã para trás. Com ele seguiram Sarai e Ló, seu sobrinho. Até Canaã são mais de 800 quilômetros e nós vamos refazer esse caminho. O caminho traçado para Abraão era arriscado. O deserto é um território cheio de perigos. As caravanas estavam sujeitas ao ataque de tribos nômades. A água era artigo de luxo. Na paisagem desoladora, era preciso vencer cada palmo de chão com ousadia e capacidade de liderança. Como chefe da tribo, Abraão precisava ser o exemplo. Homens, mulheres, rebanhos, todos caminhavam na direção do deserto da Síria. A travessia corresponde a mais da metade do caminho até a Terra Prometida. Nossa equipe refaz o mesmo percurso. No caminho, um obstáculo. Teremos que buscar outra alternativa para atravessar a fronteira entre a Turquia e a Síria. Por se tratar de uma área de muitos conflitos, somos impedidos de gravar. Na Síria estão as cidades mais antigas do mundo. Civilizações que se moldaram a partir de Abraão. Uma cidade encravada na rocha. Mas essa não é a maior atração de Maalula, que fica a 60 quilômetros a caminho de Damasco, a capital da Síria. Milhares de turistas vêm todo ano aqui porque este é um dos poucos lugares no mundo onde as pessoas ainda falam aramaico, uma língua morta, a língua de Jesus Cristo. ויבלה סכינים בעלה. הן רדפו לי. يردفوا نقوم. أبو أحتي بشمو يتكتش أشماخ يثيلي ملكاخ تشذكن إيروتشاخ اخمل بشمو تجيب على رعا أبليح لحمح أخو اليومح. Esta mulher faz a oração do Pai Nosso no idioma usado por Jesus. O aramaico está em todo canto. Em Alepo, outra cidade da Síria, as ruínas impressionam. Este é o maior mercado árabe coberto do planeta. Tem de tudo por aqui, inclusive mais de 50 mesquitas. É difícil comprovar, mas é provável que Abraão tenha pisado nessas terras. A paisagem devia ser outra, menos civilizada. No entanto, ao caminhar pelas ruas, dá para sentir o respeito que o povo da região tem pelo patriarca. Por aqui, 3 em cada 10 pessoas são cristãs. Apesar das diferenças religiosas, os 2 comerciantes que cruzam nosso caminho nos surpreendem. I am Armenian and I am Christian. O primeiro é armênio e cristão. O outro, sírio e muçulmano. Eles se identificam com Abraão.
sabem da história dos filhos do patriarca. Isaac gerou os judeus e Ismael gerou os muçulmanos. Son. Ismael, Ismail and Ishaq. Yeah. Os dois, mesmo orando em livros distintos, se respeitam. São um exemplo de que é possível viver em paz. This is my brother, not my friend. Brother thing.